Mas antes, espera aí que o assunto é comida. Inclusive, vai um pãozinho de queijo aí, dona Carol? Vai todo sempre um pão de queijo, né? Ainda mais com aquele cafezinho que ela costuma trazer. Tá ali, ó, aqui pro estúdio. Isso deve ser um trem bom demais da conta, ué? Ah, Edu, olha, a verdade é o seguinte, mineiros, vocês me desculpem, mas hoje nós vamos desvendar todos os mistérios dessa delícia. Lá em casa, inclusive, você sabe, as minhas filhas e eu, nós amamos pão de queijo. Difícil encontrar quem não gosta, é ou não é? Então pode chegar, mestre Arnaldo Duran, porque eu ouvi dizer que hoje vai ter pão de queijo de todo tipo, até sem queijo. Jura? Isso existe? Bora ver. Trem danado de bom! De todo jeito é gostoso. Tradicional, recheado e agora tem até fit. A qualquer hora, com um cafezinho, ele vai muito bem. Já viu aí a nossa estrela de hoje, né? Uai, é o pão de queijo. Quando se fala em pão de queijo, né, há muitos e muitos anos, remete a uma ideia de Minas, de mineiro, de mineiridade. Há muita controvérsia sobre o surgimento do pão de queijo. Uma das hipóteses é que ele foi criado no estado de Minas Gerais no século XVIII. Como a farinha de trigo da época era de péssima qualidade, homens e mulheres passaram a utilizar o polvilho, que é extraído da mandioca. Daí foi adicionado na receita sobras de queijo, ovos e leite. Da junção desses ingredientes, se formou uma massa que foi levada ao forno. E o resultado final, todos nós conhecemos bem. Principalmente a partir do início do século XX, você encontra cadernos de receita com esse pão de queijo, você encontra livros de cozinha com o nome pão de queijo. Gente, quem já gosta de pão de queijo vai ficar gostando mais ainda depois do Mitos e Verdades de hoje. Sabe que dá até um certo orgulho falar desse queridinho brasileiro, né? É que ele é apreciado em mais de 50 países, entre eles Portugal, Itália, Japão, Estados Unidos. Mas o que vocês querem saber é quais são os benefícios do pão de queijo, né? É o queijo, que é rico em cálcio, que auxilia nos ossos e nos dentes. E o polvilho, que é rico em vitamina B9 e vitamina C, que ajuda na imunidade e no metabolismo. Já no valor nutricional, a cada 50 gramas do pão de queijo tradicional, encontramos 144 calorias. No pão de queijo integral, são 126 calorias. A recomendação diária é de 100 gramas o consumo. O nosso perfil oficial no Instagram, @DomingoEspetacular, tá bombando. A seguidora, @ElianeVermeia, quer saber: o pão de queijo é menos calórico que o pão francês. Mito ou verdade? Mito, o pão de queijo ele é mais calórico do que o pão francês. Eu estou pesquisando aqui na internet alguns textos sobre o pão de queijo, quer dizer, mais beliscando do que petiscando, né? Mas eu encontrei uma informação bem legal aqui. Foi nos anos 60, 70, que o pão de queijo teve uma explosão nacional por causa de uma senhora de Uberlândia. Opa, Duran, Uberlândia? Uberlândia. Uberlândia, eu trabalhei lá há 16 anos. Você está falando de pão de queijo de Uberlândia? E eu, como mineiro autêntico, queria saber se você é convidado para essa prosa. Está dentro já, pode. Que legal compartilhar contigo a história do pão de queijo. Mas eu queria dizer que nós, mineiros, reivindicamos que o pão de queijo é de Minas Gerais. E o cafezinho é a melhor bebida para acompanhar o pão de queijo, é? Indiscutivelmente. Isso é igual queijo com a goiabada. Isso é um casamento que deu certo, que a culinária de Minas não abre mão, viu, Duran? Ó, você tem café? Aê, saúde, paz e prosperidade. Minas Gerais. Isso. A Mirani é uma mineira daquelas apaixonadas por pão de queijo. E a paixão se transformou em fonte de renda. Há 11 anos, em São Paulo, ela e o marido produzem pão de queijo artesanal. O segredo do pão de queijo está na quantidade de queijo que a gente usa. Então, a gente usa 40% de queijo. Usa o queijo meia cura e usa o queijo parmesão. Pão de queijo da saciedade. Mito ou verdade? Verdade, o pão de queijo possui 6 gramas de proteína, fazendo com que você fique mais saciado. E as receitas da Mirani não pararam por aí. Ela adora criar recheios diferentes para colocar no pão de queijo.
Na minha casa eu gosto de comer pão de queijo com rúcula, alface e cenoura, Duran. E olha só estas outras ideias. Pão de queijo com linguiça e tomate. A versão multigrãos com queijo branco e abobrinha. E de sobremesa, pão de queijo de chocolate recheado com doce de leite. A nossa seguidora no Instagram, @maracasper, quer saber: o pão de queijo fabricado com polvilho pode ser consumido por pessoas que têm intolerância ao glúten. Mito ou verdade? Verdade, o polvilho não possui glúten e pode ser apreciado por intolerantes ou celíacos. Segundo um levantamento feito por uma consultoria especializada em serviços de alimentos, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os 3 estados que mais consomem o pão de queijo. Criatividade é o que não falta para o chefe Douglas Volpe. Ele adora inovar e aceitou o nosso desafio. O pão de queijo ele é bem versátil. Hoje a gente consegue fazer várias receitas com ele. Para começar, uma torta de pão de queijo recheada com frios. No liquidificador, ele coloca leite, óleo, ovos, requeijão cremoso, sal e queijo meia-cura ralado. Agora eu vou colocar aos poucos o polvilho azedo e vou bater mais um pouco. Agora vou acrescentar o polvilho doce, também aos poucos, e bater. O polvilho doce, de sabor suave, faz com que os ingredientes se unam na receita. Já o azedo, como o próprio nome diz, tem um sabor mais ácido, o que dá um gosto mais intenso às preparações. A junção dos dois faz com que o pão de queijo cresça bastante e tenha um sabor mais intenso. Massa pronta, coloquei a metade na assadeira e agora a gente vai colocar os frios. Os frios é da sua preferência. Depois é só levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Pão de queijo engorda. Mito ou verdade? Verdade, consumido em excesso, você pode ganhar alguns quilinhos na balança. E é melhor a gente aprender a fazer a versão fit do pão de queijo, né? Nós vamos utilizar somente o polvilho azedo, que vai deixar o pão menos maçudo. E um pão rico em fibras, porque nós vamos utilizar 3 tipos de semente. As sementes escolhidas são semente de chia, farinha de linhaça e farinha de aveia. Uma dica: depois do pão de queijo enrolado, ele pode ir ao congelador para ser congelado até 3 meses. Você já ouviu falar de pão de queijo frito e pão de queijo de liquidificador, hein? Não? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular. Essas 2 receitinhas estão esperando por você. De origem paraguaia, a chipa se assemelha muito ao nosso pão de queijo. A diferença mais visível é o formato. Pela proximidade com o país vizinho, Mato Grosso do Sul acabou concentrando a maior colônia de paraguaios do Brasil. E aqui em Campo Grande não é difícil encontrar nas ruas um espaço como esse, uma chiparia, que oferece o salgado fresquinho a toda hora. Além do Paraguai, a chipa também é consumida na Argentina. Já na Colômbia, a mistura de queijo com polvilho é conhecida como pan de bono. No Equador, o nome dado ao alimento é pan de yuca. De geração em geração, o preparo da chipa vai se eternizando. É uma tradição paraguaia que a gente pretende manter. Na massa, em vez do óleo, a Dona Maria Helena usa a gordura de porco. E tem também outro segredinho.
A chipa é feita só com polvilho azedo. A chipa é um alimento saudável, pois é assado e não frito. Mito ou verdade? Verdade, porque ele contém ingredientes que são benéficos para a nossa saúde. Um vício. É dessa forma que podemos definir a relação de amor da Vitória e da Daniela com o pão de queijo. Eu e minha mãe, a gente vive caçando pão de queijo desde pequena. As primeiras memórias que eu tenho são da gente fazendo pão de queijo juntas e o nosso lanchinho da tarde. Com a pandemia, elas passaram a fazer o café da tarde sempre em casa e desenvolveram novas combinações. A Daniela mudou o queijo da receita tradicional. Eu pego o parmesão o pedaço e ralo bem grosso e faço no pão de queijo e fica muito gostoso. Ah, e olha que legal. A Daniela assa os pães de queijo na fritadeira elétrica. Diabéticos devem ter cuidado ao comer pão de queijo, porque ele aumenta o nível de glicose no sangue. Mito ou verdade? Verdade, o pão de queijo ele possui um alto índice glicêmico devido à sua farinha e à gordura. O cafezinho é a melhor bebida para acompanhar o pão de queijo? Com certeza. Com certeza é. Cafezinho, pão de queijo, não tem melhor. Oba! Então eu vou preparar o meu aqui para continuar me deliciando com o pão de queijo. Até domingo que vem!